Boas, malta, bem-vindo ao primeiro vídeo do Desafio LSF, do betão armado ao aço leve. Eu vou te mostrar aqui os desafios para converter um projeto de arquitetura que foi pensado originalmente para betão armado e que agora será construído em aço leve. O que eu quero te mostrar é que se um engenheiro de estabilidade agarra nesse projeto de arquitetura e começa já a dimensionar os perfis sem avaliar alguns pormenores da arquitetura e sem levar em consideração os materiais construtivos que serão utilizados nessa construção, é certeza que o construtor vai ter problemas em obra. Essa metodologia que eu vou te mostrar é o que utilizamos aqui na Quant, são as etapas que precedem a análise estrutural. Só depois de passar por todas essas fases que eu vou te mostrar aqui e de obter o aceite do nosso cliente, é que esse projeto vai parar nas mãos do nosso engenheiro de estabilidade para que ele dimensione e especifique os perfis mais indicados para essa estrutura. Essa metodologia foi a responsável por aumentar muito a produtividade da Quant, pois a gente conseguiu eliminar quase a zero os erros de projeto, sem falar também nos retrabalhos, porque como a gente consegue antecipar várias situações que o construtor só iria identificar em obra, a gente também tem uma quantidade mínima de retrabalhos nos nossos projetos. Bom, deixa eu parar aqui de palestrinha e te mostrar aqui o projeto de arquitetura, porque é nele que a gente vai fazer a nossa primeira etapa, que é a etapa de validação estrutural. O que que é isso? Basicamente é a gente analisar a arquitetura enviada pelo cliente e já conseguir ali identificar, pontuar algumas situações que podem ser críticas na hora da elaboração do projeto e na hora também da construção. Então, primeiramente, vamos aqui analisar o projeto enviado pelo nosso cliente. É um projeto muito interessante, tá? É uma arquitetura, deixa eu mostrar aqui, um alçado. Então, ó, é uma arquitetura aqui, ó, que tem uma zona, na zona que eu vou chamar aqui de rés do chão, né? Ela não ocupa a área toda, então a rés do chão ocupa um pedaço e o primeiro piso ele já ocupa a mesma projeção do rés do chão e mais uma outra fatia aqui do terreno, tá? Então aqui é uma arquitetura bem interessante, bem brutalista aqui com as linhas retas. É uma arquitetura que eu gosto muito, né? Dá para a gente notar aqui, ó, que aqui a gente vai ter a garagem dos carros, aqui embaixo a gente vai ter salas e cozinhas e aqui em cima são os quartos. Aqui no outro corte a gente observa também aqui uma outra escada, ó, que essa aqui vai ser, digamos assim, escavada aqui no terreno, né? Então deixa eu voltar aqui para a nossa planta baixa para a gente analisar aqui algumas situações. Então, primeira coisa, eu já observo aqui que ele considerou uma espessura de parede exterior bem significativa. Então, se eu medir aqui, deixa eu ver quanto que tem aqui essa espessura. Então, por exemplo, ó, estamos a falar de 400 milímetros de largura de uma parede exterior. No aço leve, provavelmente isso vai ficar mais fino. Porque, por exemplo, se eu considerar aqui 100 milímetros de ETICS, que já é muito, normalmente as construções aqui não chegam a essa espessura, tá? Mais 150 do aço, mais 12 milímetros de um revestimento exterior da estrutura e mais 26 interno, a gente não vai chegar aqui nesses 400. No entanto, eu observei também que as paredes internas ele colocou aqui numa espessura mais fina. Então, ó, estamos a falar aqui de 100 milímetros, 10 centímetros. Aqui a gente já vai inverter um pouco, porque aqui provavelmente nossas paredes vão ficar mais largas. Porque se eu considerar aqui um perfil de 90 ou mesmo um perfil de 100 e depois aplicar mais duas placas de gesso cartonado em cada face, a gente já vai ali para algo em torno de 15 centímetros. Vamos ver aqui mais algumas outras situações. Por exemplo, essa porta aqui de entrada, ó, que a gente não tem muita área aqui para fixação da castilharia aqui, do marco, né, daquela moldura, também pode ser uma característica que possa complicar um pouquinho mais a nossa construção ou o nosso processo de adaptar a arquitetura. E uma outra preocupação, e aqui já é mais a parte estrutural, é o seguinte, ó, notem que essa zona daqui, ó, é uma zona bastante grande para eu orientar aqui meus perfis de laje. Então, eu estou a falar de quase 8 metros. Então, já é um vão bem considerável para a nossa estrutura de aço leve. Eu poderia, talvez, considerar mudar o vão e colocar aqui a estrutura de laje aqui nesse sentido? Talvez, mas aí eu teria que fazer aqui um pórtico, aqui uma estrutura de aço laminado. Isso é o que nós vamos ver mais à frente. Se eu for aqui para o nosso segundo piso,
Vamos ver aqui o que que a gente tem de interessante. Bom, uma das coisas interessantes vai ser o seguinte, vai ser que desse alinhamento aqui, ó, do muro de contenção para a esquerda, eu vou ter uma estrutura de aço leve pousada em cima de uma fundação em betão armado. Do muro de contenção para a direita, eu vou ter uma estrutura de aço leve pousada em cima de uma laje de aço leve. Então isso também já é uma certa preocupação aqui nessa transição aqui dos dois elementos. Vamos ver aqui. Nós temos aqui a escada central, sem grandes problemas. Nós temos aqui o quarto principal, a suíte principal. Ok. O que me, digamos assim, que me salta aos olhos é a parte das espessuras das paredes. Mas fora isso também não tem nada que me preocupe tanto. Aqui, ó, é aquela escada que a gente viu no segundo corte, que é uma escada exterior, ou seja, a pessoa que chega aqui nessa casa, ela entra, tem esse hall aqui que é um hall coberto, tá? Mas ainda não está dentro da casa. A pessoa só entra dentro da casa depois que ela passa por essa porta. E essa aqui é uma escada exterior, ou seja, isso aqui vai ser feito junto com o muro de contenção. Então, é um elemento aqui que a gente tem que. Não é uma preocupação estrutural, mas é uma preocupação na parte de detalhamento, porque eu tenho que garantir que essa lateral aqui, esse muro de contenção que fica do lado da escada, ele fique da mesma largura, da mesma espessura que a minha estrutura de aço leve depois vai ficar, tá? Porque senão eu vou ficar, por exemplo, aqui, eu vou ter um muro de arrimo aqui, um muro de contenção lateral de 40 centímetros e em cima dele eu vou ter uma parede de 30, tá? Então vai ficar aquele dente ali, vai ficar uma coisa estranha na arquitetura, né? Agora vamos aqui avançar para a cobertura. Cobertura, uma cobertura plana, também não me parece que seja nada muito complexo. Vamos aqui avaliar aqui um pouco os cortes e os alçados. Bom, nos alçados, o que que me preocupa? Eu tenho esse elemento aqui, ó, que ele não tem paredes laterais, ou seja, ele é um elemento em consola. Isso significa que alguma parte aqui da minha laje de cobertura, da minha estrutura de cobertura, vai ter que ser orientada nesse sentido e não lá na largura da construção. Deixa eu voltar aqui para a planta baixa. Então, por exemplo, aqui, ó, essa varanda aqui, ó, essa varanda é a varanda coberta, ela não tem nenhuma parede lateral. Isso significa que parte da minha laje ou parte da minha estrutura de cobertura vai ter que ser orientada dessa forma, ou seja, eu sei que desse alinhamento para trás eu posso fazer minha estrutura da laje com os perfis orientados nesse sentido. Nessa zona aqui da suíte principal e na varanda, já sei que eu vou ter que orientar ela no outro sentido. E se eu estou a orientar minha estrutura da cobertura nesse sentido, significa que o reforço de cabeceira em cima dessa caixilharia aqui vai receber muita carga, porque ele vai receber a carga vai receber a carga dessa zona aqui toda, ó, né? Ou seja, 50% dessa zona aqui vai ser descarregada aqui em cima desse elemento, ou seja, e aí já é uma preocupação, vai ser descarregada em cima desse elemento. E aí já é uma preocupação em saber se eu consigo dimensionar esse elemento em aço leve ou se eu vou precisar dimensionar isso em aço laminado, ok? Então vamos ver aqui mais algumas outras situações. Então, se eu vier aqui para a parte do corte, vamos avaliar a altura de caixilharias. Antes de começar esse estudo, eu fiz uma reunião com o construtor para definir alguns pormenores construtivos. E uma das coisas que eu fiquei um pouco preocupado foi que ele me disse que o cliente quer utilizar uma caixa de store que ela tem 310 milímetros de altura. Isso significa que eu tenho minha zona envidraçada ali da caixilharia, por cima dessa zona envidraçada eu tenho que ter esses 310 e por cima dele eu tenho que ter minha altura ali para eu fazer o meu reforço de cabeceira, tá? Os perfis costa com costa ou algo do gênero. Vamos verificar aqui nos alçados como é que estão as alturas das portas e das janelas. Então, se eu pegar aqui, ó, esse daqui é essa aqui, vamos ver onde que é esse corte. Esse daqui é um corte. É esse corte. Ah, tá. Então essa janela é essa janela aqui do fundo, né? Então vamos lá. Eu estou a ver aqui, ó, que a janela, zona envidraçada, a caixilharia, o arquiteto quer com 2.400.
Pode ser que depois, no final, o arquiteto tenha conversado com o cliente e ajustado, mas assim, a versão da arquitetura que eu tenho aqui me fala que ele quer uma castelharia com 2,4 metros, ou seja, indo do piso acabado até o teto falso. E vamos ver aqui qual é a espessura que a gente tem para nossa laje, ou seja, do teto falso ao piso acabado. Eu tenho aqui, ó, 55 centímetros. Isso pode ser também uma preocupação. Mas ok, é, já analisamos aqui um pouco, já vimos que a preocupação aqui pode ser nessa questão aqui, ó, do muro de arrimo. Aqui essa parte vai ser em betão, essa parte vai ser em aço leve. Então aqui é uma preocupação dessa transição, né? Outra preocupação é a parte aqui dessa zona aqui em consola da varanda. E a outra questão é a parte das alturas das caixilharias. Bom, já analisado isso, a gente já reuniu com o construtor, já pegou todas as informações que ele nos enviou e agora eu vou pegar essas informações e vou aplicar ao projeto de arquitetura. Então, deixa eu te mostrar aqui qual é a etapa seguinte. Aqui nós já temos a volumetria finalizada, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é o trabalho que a gente faz antes disso. Então, esse desenho que vocês estão a ver aqui são as dimensões existentes no projeto de arquitetura. E aqui são as dimensões do vão acabado, enfim. O que a gente faz aqui? A gente recolhe as informações que o construtor nos informou e começa a aplicar nessa arquitetura. Ou seja, eu vou pegar primeiro o perímetro da construção, né? E a partir desse perímetro eu vou aplicar as espessuras dos nossos revestimentos de estrutura, revestimento térmico, espessura do aço e assim por diante, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, se a gente der um zoom in aqui, ó, vocês estão a ver aqui essa camada azul e depois essa camada aqui mais castanho. Isso aqui é a espessura do revestimento exterior, do isolamento térmico. Nesse caso aqui é um multipanel de 75 milímetros. E aqui eu tenho uma estrutura de aço engenheirado com 150 milímetros. Tá? Então, quando a gente aplica isso daqui, as paredes internas são paredes com 100 milímetros. E aqui, ó, deixa eu fazer a sobreposição com a arquitetura anterior. Notem que quando a gente começa a fazer essa adaptação, vocês começam a ver o seguinte aqui, ó, por exemplo, a parede exterior era mais larga, agora ela é mais fina, tá? A escada já é complicado, porque ó, a escada, o que eu fiz? Eu mantive o alinhamento aqui do armário da cozinha, ok? Essa parede que divide a cozinha da escada passou a 150, porque aqui vai ter uma carga grande da laje. E a escada aqui, eu puxei toda a escada aqui mais para baixo, ou seja, se a escada antes tinha 1,2 m, eu mantive ela com 1,2 m. Só que agora ela está com 1,2 m mais 2 revestimentos de gesso cartonado. Então ela, aço com aço, ficou 1,252 m. E aí ela vai puxando, ou seja, já notem aqui que a gente já começa a ter alguma divergência em relação à arquitetura original. E tudo isso vai ser passado para o autor do projeto, para o nosso cliente, antes da gente avançar para o dimensionamento final. O que a gente fazia aqui na Quant até um tempo atrás? A gente fazia todas essas adaptações e enviava, entregava o projeto para o cliente. E ele só ia observar essas pequenas alterações, esses pequenos ajustes lá na obra. E podia ser que ele não gostasse disso. Vamos imaginar que o meu cliente ou que o arquiteto falasse assim, olha, ao invés de manter essa largura aqui da sala, eu prefiro manter essa largura aqui desse corredor. Então eu prefiro que tu pegue toda essa zona aqui da escada e seja ela a ser movida para cima. Pode ser uma escolha do construtor. Então, a partir do momento que a gente começou a enviar essa consulta para o nosso cliente, isso agilizou, garantiu uma produtividade maior. Por quê? Porque a gente eliminou quase 100% os retrabalhos. Tá? Antes, quando a gente fazia da nossa cabeça inviável, era muito comum chegar lá na obra e o cliente, o arquiteto, o consultor me ligar e falar, não, olha, Renato, infelizmente o arquiteto vai querer da maneira antiga, então faz essa adaptação, vê o que é necessário para a gente voltar para o projeto original. Então vamos lá. Aqui já era uma solicitação aqui do
construtor, que ele me pediu para encostado à parede de contenção, para que a gente colocasse aqui uma parede em aço leve, para que ele pudesse, primeiro, passar ali as instalações elétricas, hidráulicas, o que tiver, e para que ele pudesse também fazer ali o isolamento térmico nessa parede. Bom, já vimos aqui o resto do chão, então vamos agora passar aqui para o primeiro piso. Bom, para o primeiro piso a gente também fez a mesma coisa. Eu tenho aqui a arquitetura original, com as espessuras todas que o arquiteto tinha definido, né? E depois a gente passou aqui para a arquitetura adaptada já com as espessuras do aço leve. Então aqui vocês vão poder ver também, ó, que a gente teve alguns ajustes na espessura. Essa parede aqui, ó, que antes tinha 400 milímetros, ela vai ficar finalizada com 300. E aí a gente tem aquele problema aqui da escada, lembra? Que antes a escada começava aqui, ó, com 400 e agora minha parede superior vai ter só 300. Então aqui eu acho uma boa ideia a gente pegar essa escada e mover 100 milímetros aqui nessa direção, aqui para baixo do desenho, tá? Dessa forma, quando eu fizer essa parede e aplicar os revestimentos, ela vai ficar no mesmo alinhamento dessa parede lateral aqui da escada. Quando a gente for para o 3D, vocês vão perceber isso um pouco melhor, tá? Uma outra característica interessante aqui dessas alterações. Lembra que por causa da posição da parede central aqui do piso inferior, por causa da largura da escada, mais do gesso acartonado e tudo mais, essa parede aqui, ó, ela acabou sendo movida um pouquinho mais para baixo aqui na minha planta baixa. Então, ó, aqui era a posição original dela e aqui é a posição do aço leve. O que isso acarretou? Acarretou que a minha porta de entrada, ó, ela foi movida um pouquinho aqui para o lado. Então isso aqui eu também informo para o meu cliente. Falo, olha, por causa da posição da escada inferior, a gente acabou criando esse membro. Quais são as opções? Mantém do jeito que está. Opção 2, pego a escada e essa parede e movo ela para cima, que volta ela para a posição original. Ou opção 3, eu pego essa parede aqui exterior e trago ela para baixo, tá? Então, assim, são situações que, se o arquiteto estiver envolvido nesse projeto, nessa etapa da obra, é o ideal, porque a gente consegue ter uma conversa muito boa com o autor do projeto, para que ele possa apresentar a melhor solução. Falar, oh, Renato, agora que eu estou entendendo melhor aqui as espessuras, pronto, eu vou optar por, sei lá, vou puxar essa parede aqui mais para baixo, e pronto. Por quê? Porque aí eu ganho aqui uma área na garagem, ganho uma área aqui na área de serviço e assim por diante, tá bem? Outra situação que a gente observou. O construtor nos informou que esse cliente vai querer sanita e bidê suspenso. Então, nesse caso aqui, na arquitetura original, eu tinha uma parede de 100 milímetros. Agora eu vou ter uma parede de 150, que com os revestimentos todos vai ficar quase perto de 200. Eu peguei esse alinhamento aqui, ó, dessa face. Para quê? Para que a gente pudesse manter a largura do banheiro, né, da casa de banho. Mas pode ser que o arquiteto ou o cliente ou o que for fale, não, olha, eu prefiro manter aqui a largura do quarto, prefiro, enfim, dividir ali esse espaço que a gente perdeu, divide entre os dois cômodos e assim por diante. Um outro pormenor interessante aqui, ó. Essa janela, ela estava alinhada com essa parede aqui, ok? Só que depois que a gente fez os ajustes todos, e para manter aqui essa largura daqui, essa parede ela acabou andando um pouquinho aqui para a direita. Não é nem que ela andou, é que na arquitetura original essa parede era mais grossa. Como a gente passou ela para 100 milímetros, acabou criando esse elemento, tá? Esse espaço aqui. E aí, arquiteto, você quer que eu mova a janela mais para o lado? Você quer que eu mova essa parede para encostar ali no outro elemento? Enfim, são opções que agora ele vai ter que definir. Aqui a gente também começa a colocar já as folgas laterais de portas e janelas exteriores, ou seja, eu tenho aqui uma janela acabada de 1.200. Só que o construtor me informou que ele vai usar entre a castilharia e o aço uma placa de 15 milímetros. Tá? Então foi já considerado aqui, porque em obra o vão do aço ele vai ficar com 1.230 para instalar uma janela de 1.200. A mesma coisa acontece aqui nas portas internas. Então, ó, a porta aqui, ó, interna, ela tem 90 centímetros, tá? Só que o construtor me pediu mais 55 milímetros de cada lado. Então, foi considerado aqui
essas folgas, porque essas folgas também é o que vão fazer ali algum ajuste na arquitetura. Então aqui, ó, novamente, ó, na arquitetura original, eu tinha essa parede, tinha aqui uma porta aqui e outra porta aqui. Então, quando a gente jogou aqui as espessuras, as folgas laterais, a gente acabou movendo aqui essas portas, ficaram um pouco mais espaçadas, tá bem? E aqui quero mostrar para vocês uma etapa que quase nenhum projetista faz. Essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês, querendo ou não, às vezes os engenheiros fazem de uma forma mais detalhada ou mais simples. Mas tem uma coisa que eles não costumam fazer, que é o quê? Que é o planeamento das alturas, tá? Então eu vou escolher aqui um corte. Então eu tenho aqui o corte original, tá? Essa aqui era a altura do corte original. Lembra que a gente tinha aqui, ó, 55 centímetros, né? Entre o piso acabado e o teto falso, que é o que está aqui. As alturas das castilharias iam aqui até o fundo, né? Até do piso acabado até o teto falso. E agora a gente vai aplicar as espessuras que o construtor nos falou que ia utilizar. Então, deixa eu ligar aqui minha camada do aço leve. Então, o que foi considerado? Ó, foi considerado que em betão armado seria feito o ensolaramento geral de baixo, seria feito o muro de contenção e seria feito o ensolaramento geral de cima. Aqui ainda não estão nas espessuras finais, tá? Quando esse projeto for para o engenheiro de estabilidade, aqui o engenheiro de estabilidade vai definir, ó, Renato, vai ter 30, vai ter 40, vai ter 20, enfim. Por enquanto aqui é só uma suposição. Depois, o que o construtor nos informou? Que no piso zero ele ia ter um revestimento de piso com 1 centímetro e depois ele ia ter uma betonilha de 10 centímetros. Então, o que a gente faz? A partir da cota do piso acabado da arquitetura, essa cota a gente não vai mover, tá? Então, a minha cota do piso acabado mantém-se a mesma. A partir dali eu começo a dar o offset com as camadas que ele me informou. Então, ele me informou que ia ter 10 milímetros do piso, 100 milímetros da betonilha e depois ia ser a fundação. Então aqui eu já sei qual é a cota da minha fundação. Ele me informou também que ele queria que a gente fizesse ali o lintel base, que é o quê? Que é um elemento ali estrutural onde você vai pousar a sua estrutura de aço leve para que ela não fique afundada aqui na betonilha. Tá? Isso aqui muitas vezes é feito porque quando você faz uma grande placa, às vezes é difícil de você deixar aquilo nivelado. Então tem alguns construtores que preferem ter esse lintel, porque aí a zona, a superfície para eles deixarem tudo nivelado é menor e acaba tornando um processo mais fácil. Então aqui a gente já tem a altura onde vai iniciar a nossa estrutura. E aqui em cima a gente fez a mesma coisa. Então, no piso superior, o que ele me informou? Ele me informou que, novamente, ia ter uma espessura de 10 milímetros para o piso. Depois eu ia ter uma betonilha de 100 milímetros. Por baixo da betonilha eu ia ter 2 camadas de USB 18 milímetros, que é o que vocês estão vendo. E só então eu vou ter o aço. Vamos ver quanto que dá isso aqui de espessura? Deixa eu pegar aqui nessa zona. Aqui a gente tem uma espessura de 396, ok. Ele tinha me falado que ele tinha 550 entre o piso acabado e o teto falso. Então, se eu jogar aqui 550, vamos ver aqui quanto que sobra aqui para mim. Me sobra 154. Ok, perfeito. Se eu precisar fazer um reforço de cabeceira de 153, né, que são dois perfis de 150 costa com costa, mais a espessura da chapa de cima, mais a espessura da chapa de baixo, então ficaria 153. Então daria aqui e eu ainda teria aqui uma altura suficiente para instalar uma caixilharia de 2,4 metros, certo? Então, ok. Definir aqui a altura do piso de baixo, definir aqui a altura do piso de cima. Aqui tem uma situação que é o desnível da varanda, então uma das sugestões que a gente deu para ele seria utilizar aqui uma estrutura de aço leve mais baixa, ou seja, nesse azul a gente utilizaria estrutura de 250 e nesse rosa estrutura de 200. Assim ele conseguiria criar já um desnível entre o piso interior e o piso exterior. Outra opção seria manter tudo em C250, só que ele utiliza uma betonilha mais baixa aqui na zona da varanda, tá bem? Seguimos aqui. Essa aqui é uma situação aqui mais chata, mais crítica. Por quê? Desse ponto para a esquerda,
a gente tem o nosso aço leve pousado no betão. E desse ponto para a direita, a gente tem o nosso aço leve pousado na estrutura de aço leve. Nessa zona do betão, ele vai fazer igual lá no piso resto do chão. Ele vai colocar ali o lintel base. Ou seja, minha estrutura começa aqui já da cota, dessa cota daqui para cima. Já aqui, na zona onde tem uma laje em aço leve, ele não vai fazer um lintel sobre o OSB. Por quê? Porque aqui ele já tem uma superfície toda nivelada, toda plana. Então aqui, esses painéis de parede, eles têm 10 centímetros a mais do que os da zona da garagem. Então, aqui a gente já começa a identificar algumas situações, beleza? E pronto. Então, fizemos aqui o nosso planeamento de altura. E a partir desse planeamento de altura é quando a gente começa agora a dar volumetria. Se eu já sei a posição em planta dos meus painéis e se eu já sei a altura desses painéis, é hora de dar volume para eles. Então, vou mostrar aqui para vocês como foi feito. Então, eu tenho aqui toda a volumetria do que vai ser feito em betão armado. Depois, eu tenho... aqui eu acabei não avançando muito, mas assim, esse daqui talvez seja... a situação mais crítica para a gente receber as cargas de algumas zonas. Então eu vou explicar isso aqui um pouco mais para frente, mas isso aqui talvez seja o que vai ser necessário para a estrutura em aço laminado. Depois, a gente avança, então, como eu falei para vocês, ele vai fazer aqui o lintel base para receber os painéis de aço leve, tanto no resto do chão quanto aqui nessa zona da garagem. Depois a gente avança aqui para as nossas paredes, ok? Então pronto. Vocês estão a ver aqui que já tem aqui uns negativos para as portas internas e tudo mais. Portas exteriores, portas internas e assim por diante. Então, se eu avançar aqui, eu tenho já a espessura do piso interno e aqui eu tenho a nossa bitola de janela, digamos assim. Aqui eu faço esse elemento para que eu possa representar a altura da caixa de história e para que eu possa representar também aqui as folgas laterais, folgas inferiores, para ver quanto que me sobra para a caixilharia. Então, se eu observar aqui, ó, eu vou pegar só essa zona aqui vazada. Então eu tenho 2.000 milímetros, 2 metros de largura, que é a minha caixilharia. Na lateral, depois, ó, eu tenho mais 15 milímetros para um lado, eu tenho 15 milímetros para o outro, e eu tenho aqui embaixo, o que é? 10 milímetros. O que é essa folga inferior? Folga inferior é a partir de que cota, a partir da base do meu aço leve, vai começar a minha caixilharia. Então, nesse caso, é a espessura só a espessura do piso acabado, 10 milímetros, tá? Não significa que aqui vai ter um elemento de 10 milímetros. Aqui pode ter uma pedra de 20, de 30 milímetros. Isso aqui não importa. Aqui é só para a gente definir o que vai sobrar aqui de espaço para minha caixilharia. Depois, qual foi a conta que eu fiz? Eu deixei aqui 153 milímetros, que é o mínimo que eu preciso para um reforço de cabeceira, se eu conseguir fazer ele com 2,650. Pode ser que na hora do cálculo estrutural eu precise de um perfil mais reforçado, eu precise de 2C200, por exemplo, e aí eu ia precisar mais 5 centímetros, mas aqui eu fiz aqui pela parte menos crítica. Depois disso, eu coloquei aqui a altura da caixa de história que o cliente me formou, então 310 milímetros. Isso significa que sobrou para a caixilharia 2.116, ou seja, daria só uma porta padrão de 2,10. Não daria para eu colocar uma caixilharia de 2.400 mais a caixa de história. Então aqui já é um alerta, aqui já é um ponto para ser discutido com o autor do projeto, com o dono de obra e com o construtor. Então aqui ele vai ter que escolher entre caixa de história ou entre caixilharias com 2,40 m. Tá? Mais coisas aqui. Nós temos também no projeto de arquitetura, não fica muito bem especificado se as portas internas também têm 2,40, mas de acordo aqui com o que o cliente me passou, então eu tenho aqui também 153, que seria o mínimo do reforço cabeceira. Eu tenho a folga superior que ele me pediu para a instalação de portas batentes, 70 milímetros. E aí o que me sobraria aqui para porta mesmo? Então, me sobraria 2.356. Então, as portas de 2.400 já não tem mais espaço. No máximo, 2.356. Mas pode ser que se
castilharias exteriores ficarem com 2.100, a gente nivele tudo por 2.100. Então, são situações que eu preciso mostrar para o construtor, para o arquiteto, para o dono de obra, para que eles discutam e cheguem ali numa solução. Então, vamos lá, deixa eu explicar aqui um pouco melhor aqui essa parte do aço laminado. Deixa eu ligar aqui a laje. Então, ó, eu tenho a minha laje nessa zona daqui, ó. Eu tenho o apoio lateral aqui, eu tenho um apoio intermediário e tenho aqui uma partezinha em consola, tá? Até chegar no negativo da laje. Eu preferi fazer dessa forma porque é um vão menor do que se eu instalasse no outro sentido, ok? Perfeito. Depois, aqui a gente tem uma parede lateral numa lateral e na outra da escada. Então eu consigo orientar minha laje nesse sentido e nesse sentido. Quando chega nessa zona aqui, é que fica um pouco mais complicado. Então, eu posso orientar a minha laje nesse sentido. E aí eu ia ter aqui o vão dividido mais ou menos aqui, ó. Daqui para esse lado eu tenho 3,80 m e daqui para esse outro lado eu tenho 4,70 m. São vãos relativamente fáceis de vencer. No entanto, para eu criar uma viga que suporte toda essa carga dessa área toda aqui, ó, se eu criar sem aço leve, provavelmente ela não ia suportar. Então, como eu já sei que aqui é uma carga muito grande, então eu já vou considerar que esse elemento aqui vai ser de aço laminado. E qual que é o problema de eu criar uma viga em aço laminado aqui? É que ela chega aqui, ó, ela não tem nenhuma parede de suporte. Então, nesse caso, eu tenho que criar outra viga, mais outros 2 pilares, só para suportar esse elemento. Tá? Então, aqui a gente já começa a ver algumas situações. Vamos imaginar que essa castilharia aqui ela não fosse essa largura toda, que essa parede viesse, por exemplo, até aqui. Já era um problema a menos, né? Ou então, aqui um pouquinho mais fácil, que eu puxasse minha estrutura de aço laminado para cá, para a ponta, e que isso fosse suficiente para que o pilar tivesse aqui um apoio. Mas, ó, mesmo eu puxando aqui para essa ponta, ainda não tem nenhum apoio desse lado. Então, pronto. É uma situação crítica aqui, tá? Uma outra opção que eu pensei agora, só agora, quando a gente está a gravar esse vídeo, que seria criar um pórtico desse lado, criar um outro pórtico desse outro lado e inverter o sentido da laje. E aí aqui a gente teria um vão de 4,5 metros. Também já é um vão bem razoável, né? Já seria até melhor do que esse daqui, ó, que está com 4,60 metros. Então, são situações que vão surgindo de acordo com as nossas mudanças aqui de projeto, tá? E daqui a pouco eu explico esse outro pórtico aqui em cima. Então, avançando, definimos aqui mais ou menos como vão estar orientados os perfis da laje. Por ter mais apoios aqui nessa zona, eu talvez consiga fazer essa laje da varanda com perfis de 200. Isso é uma informação que só o engenheiro de estabilidade vai conseguir depois me confirmar. E aí a gente avança aqui para o piso superior. Então eu tenho uma parte das paredes, ou seja, até esse alinhamento, eu tenho elas pousadas sobre o aço leve. E desse alinhamento para cá, eu tenho a minha estrutura pousada sobre o betão armado e sobre o lintel base. Então, ó, notem que aqui vai ser uma partezinha chata, porque ó, eu tenho esse painel parte apoiado no USB, parte apoiado no betão, esse outro aqui já apoiado no betão. Então, isso daqui é uma situação que eu preciso conversar com o construtor. Uma sugestão que eu dei para ele seria o quê? Seria pegar todo esse muro de contenção e trazer ele para o alinhamento aqui, para o alinhamento de fora dessa parede aqui. Ou seja, se eu trouxesse ela aqui, ó, 275 para cá, todos esses meus elementos aqui ficariam apoiados no aço leve, e aí eu teria aqui uma transição bem limpa, não teria essa situação de painéis apoiados em aço leve e no betão ao mesmo tempo, enfim. Mas aí isso aqui iria representar uma alteração na arquitetura, e aí é preciso conversar com o arquiteto para ele ver qual que é a melhor solução, tá? Aqui em cima a gente fez também a mesma situação, fez aqui a espessura da betonilha,
fez a espessura do revestimento de pisos e fez o cálculo todo para ver quanto que sobraria para a nossa castilharia. E aqui em cima a gente chegou à conclusão de que conseguiria uma janela de 2.112. Também não chega aos 2.400 que o arquiteto queria. Então, assim, ou é janela de 2.100 com caixa de história, ou uma janela de 2.400 sem caixa de história. E a gente avança aqui um pouco mais. Aqui eu vou explicar o aço laminado do segundo piso. Lembra que essa varanda aqui, ó, ela tem essa cobertura, né? E ela tem essa zona aqui em consola. Se ela é em consola, significa que essa minha laje tem que ser nesse sentido. E para minha laje ser nesse sentido, eu vou ter uma carga muito grande aqui nessa zona. A gente está a falar de 6,70 metros. Então, assim, é uma largura muito grande que eu estou concentrando uma carga muito grande e eu já estou antecipando que provavelmente com uma viga de aço leve eu não vou conseguir suportar. Então eu já estou considerando que isso aqui vai ser um pórtico em aço leve. E vamos imaginar que eu conseguisse vencer isso daqui com uma viga em aço leve. No entanto, ia ter tanta carga concentrada aqui nessa zona e aqui nessa zona que se eu não tivesse aqui, por exemplo, se eu não tivesse esses elementos aqui, ó, espera lá, deixa eu fazer melhor aqui. Vamos imaginar aqui, ó, que isso aqui eu tivesse conseguido fazer com aço leve, mas ele ia estar concentrando uma carga tão grande aqui e aqui numa laje em aço leve que não tem apoio nenhum embaixo, né, que ia ser também uma situação crítica. Então eu já estou me antecipando e já avisando para o construtor, olha, talvez a gente tenha essa situação, né? E aí a gente avança aqui um pouquinho mais. Laje de cobertura, revestimento da cobertura, platibandas, eu gosto muito de já aplicar o revestimento exterior, porque aqui a gente também consegue ver outras situações. Então, deixa eu colocar aqui uma vista aqui, lateral. Então, observe. Aqui eu considerei a situação dele utilizar a porta de 2,10 mais caixa de história. Se for essa a opção dele, observe o seguinte, que aqui, ó, nessa porta aqui, nessa zona aqui do hall de entrada, eu preciso saber se o arquiteto quer que fique tudo nivelado. Porque antes, quando a janela era com 2.400, era todo nivelado. Agora que a gente teve essas alterações, eu preciso também saber se ele quer alterar isso. Pode ser que ele queira alterar dessa fachada, porque aqui vão ficar, digamos assim, alinhados, tá? Mas aqui na garagem, talvez não seja interessante, porque se ele reduz para 2,10, talvez já fique um pouco mais complicado de entrar ali com os carros mais altos e tudo mais. Nessa lateral aqui, também é a mesma coisa. Eu preciso saber. Nesse caso aqui, as duas janelas estão iguais. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma porta para lavanderia, aqui eu tenho uma porta para garagem, que essas portas não vão ter caixa de história, mas eu preciso saber também qual que é a altura que ele quer para esse vão. Aqui é interessante, ó, esse elemento aqui, ó, será que ele quer na cota da laje ou que ele quer na cota daqui, essa cota? Se ele quiser dessa forma, eu tenho que criar aqui uns elementos que são fixados por baixo da laje só para criar essa volumetria, tá? Isso daqui, essa etapa aqui que vocês estão a ver, é o que a gente chama de estruturação volumétrica digital. É o que a gente faz quando a gente está fazendo esse estudo inicial do projeto que a gente recebeu do cliente. Só dá para fazer isso depois que a gente reúne com o construtor e pega todos os materiais construtivos que serão utilizados na obra, alturas de betonilha, alturas de castilharias, espessura de revestimento de piso, se vai ter ou não um piso radiante, qual é o tipo de aço que ele vai utilizar. Com essas informações, a gente cria todo esse estudo, aponta todos os pequenos ajustes que a gente teve que fazer no projeto e depois que a gente tem esse estudo volumétrico aqui, a gente pega tudo isso e envia para o nosso cliente para que ele decida quais são as opções que ele quer tomar. Se o arquiteto estiver envolvido nisso, é melhor, é o ideal. Se o arquiteto já souber desenvolver um projeto adaptado para o aço leve, a gente quase não vai ter ajustes a serem feitos nessa etapa,
tá? Porque ele já especificou os revestimentos corretos, já viu ali quais eram os alinhamentos e tudo mais. Mas a grande realidade, o que que é? É recebermos aqui projetos feitos para betão armado. E aí a gente faz essa conversão, envia isso para o nosso cliente, junto com todos os apontamentos. A gente envia mesmo esse modelo 3D com o visualizador do SketchUp para que ele possa rotacionar e possa ver as etapas de obra, para que ele decida em conjunto com o dono de obra, em conjunto com o arquiteto, qual que é a melhor solução. E eu vou te falar, foi dessa forma que a gente conseguiu aumentar muito a produtividade aqui na Quanti. Pois a gente só avança para análise estrutural depois que o cliente nos indica a solução desejada. Já pensou se eu falasse para o meu engenheiro correr com essa solução e depois o dono de obra, o arquiteto, falasse que queria outra solução? Aí já era mais 2, 3, 4 dias de retrabalho. Dessa forma, você vai conseguir ganhar muita produtividade. Seja você arquiteto, seja você engenheiro de estabilidade, seja você é, construtor. É muito importante ter essa etapa para você identificar todos os ajustes necessários antes de partir para a obra, antes de comprar o seu primeiro perfil, o seu primeiro parafuso. Porque se você não identifica esses ajustes na fase de projeto, isso significa que você vai ter que paralisar a obra para definir isso lá no estaleiro de obra, aguardando o dia que pode ir o arquiteto, o dia que pode ir o dono de obra, para toda a gente em conjunto chegar a uma conclusão final. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu vou fazer mais desses vídeos para que vocês possam perceber o tipo de ajuste que normalmente a gente encontra quando a gente tenta adaptar uma arquitetura concebida para betão armado e que agora será construída em aço leve. Obrigado.